Olá, boa noite para você. Mais de 1.500 pessoas estão fora de casa devido à chuva aqui no Espírito Santo. A maioria em Bom Jesus do Norte e em Castelo. Olha, tem mais alerta de previsão, tem previsão de mais alerta de chuva para quase todo o Espírito Santo amanhã. Nas cidades onde não há uma previsão de chuva forte, a preocupação é com o nível dos rios, que tem aumentado devido às chuvas em Minas Gerais. Em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, o nível do rio subiu. Chegou a ficar 3 metros acima do normal. Entre as diversas ocorrências registradas por conta da chuva, esse caminhão aí, de laticínios, foi levado por uma enxurrada. O veículo tombou e chegou a ser arrastado pelas águas por alguns metros. A preocupação ainda é alta devido à chuva que atinge a região do Caparaó Capixaba. Na cidade de Castelo, na região serrana, várias ruas ficaram alagadas e, por conta disso, mais de 800 pessoas tiveram que deixar suas casas. No Caparaó, a cidade de Ibatiba ficou com as ruas inundadas. Em Guaçuí, na mesma região, o rio que corta a cidade subiu mais de 3 metros, acima do nível esperado, alagando a parte baixa da cidade. Nesse vídeo, uma pessoa se arrisca saltando nas águas. Com a terra molhada, houve também deslizamento de uma encosta, que acabou atingindo a rodovia 482, que liga Guaçuí à cidade de Alegre, também no Caparaó Capixaba. Saindo da região sul e serrana, o que preocupa é a quantidade de água que desce pelos rios do estado. Para vocês terem uma noção, muitos já subiram de nível, chegaram a nível de inundação, como é o caso do Rio Doce, o que preocupa as cidades na região noroeste e norte do Espírito Santo. No noroeste, na cidade de Colatina, o Rio Doce atingiu a cota de alerta, 530 centímetros. Inclusive, a prefeitura já até emitiu um comunicado. Já em Linhares, na região norte, o Rio Doce ultrapassou a cota de inundação e subiu mais de 3 metros. O risco de alagamento é tão grande que a prefeitura da cidade já orientou aos moradores do bairro Olaria que deixem as suas casas e se dirijam a um ginásio. Segundo o meteorologista do Incapé, as chuvas tendem a continuar, pelo menos até esta terça-feira. A partir de amanhã, o tempo já fica um pouco mais aberto aqui no Espírito Santo, as chances de chuvas expressivas diminuem significativamente em todo o estado. E com isso, as temperaturas começam a se elevar em todas as regiões. Ao longo da semana, o tempo tende a ficar um pouco mais firme, sem chance de chuva volumosa e expressiva em todo o estado. E as viagens do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas estão suspensas devido à chuva. A Estrada de Ferro foi paralisada no trecho entre o rio Piracicaba e João Monlevade. A Vale ainda não sabe quando a operação será retomada e segue acompanhando o cenário de chuvas em Minas Gerais e monitorando as barragens. Os usuários têm a opção de remarcar ou cancelar as passagens sem multa em até 30 dias. A gente fala agora de outra preocupação para os capixabas, a gente está falando da Covid-19. Nas últimas 24 horas foi confirmada uma morte pela doença e quase 7 mil novos casos. A variante Ômicron tem contribuído para este aumento, viu? E para piorar a situação, mais de 1 milhão de pessoas ainda não estão com a imunização completa. De uma semana para outra aumentaram e muito os resultados positivos para a Covid-19 no estado. No interior, o aumento foi de até 4 vezes. E só na Grande Vitória, de uma semana para outra, o salto foi de 6 vezes mais casos. Na Grande Vitória, nós saímos na última semana de dezembro de 324 casos para 2.053 casos, somente nos 4 grandes municípios da Grande Vitória. No conjunto do interior, nós saímos de 612 casos na última semana de dezembro para 2.467 casos. Um aumento de 4 vezes em uma única semana. No total de casos do estado, saímos de 1.937 para 6.685, no entanto, ainda, tanto na rede privada quanto na rede pública, ainda temos os resultados dos testes de RT-PCR pendentes de serem lançados no sistema de informação, principalmente daqueles referentes aos dias de sexta e sábado. E não para por aí não. A presença da variante Ômicron aqui no estado, considerada uma das mais transmissíveis, ultrapassou os 90%. Nós saímos de 3% de presença da variante Ômicron no início do mês de dezembro para 97% na última sexta-feira. Nós não acreditamos que seja uma simples oscilação temporária por conta do Natal e do Ano Novo. Nós acreditamos que as festas de fim de ano e todo o ciclo
da mobilização de pessoas no Brasil, do turismo, foram gatilhos que podem ter desencadeado condições para uma nova onda de casos no país e também no estado do Espírito Santo. Com o crescimento de casos de Covid no estado e também a epidemia de gripe, aumentou o número de internações na rede hospitalar. Só para vocês de casa terem uma ideia, no último dia 20 de dezembro, eram 126 pacientes internados em UTIs com sintomas respiratórios. Só que esse número passou para 279 pacientes, registrado no último domingo, o que representa aí um aumento de 153 pacientes dia. Por conta desse aumento, a Secretaria de Saúde orienta expansão na rede assistencial, tanto na municipal quanto na particular. E a expectativa também é de abertura de mais leitos de UTI. Aproximadamente 300 leitos adultos e pediátricos para poder suportar uma pressão assistencial num cenário de expansão da Covid, impactando principalmente pessoas não vacinadas. Para identificar e tratar todos os casos, houve ampliação dos pontos de testagem, até com extensão do horário de funcionamento destes locais. Estamos ampliando o horário de testagem nos terminais, nos pontos de alto fluxo, ampliando também as equipes, a quantidade de coletadores da amostra biológica para a realização do teste nos pontos que já existem e queremos avançar de maneira mais ousada na parceria também com a rede privada. Mais contaminados, menos mortes. Por conta da cobertura vacinal que o estado já atingiu, a expectativa ainda é boa quando se fala em óbitos por Covid. A meta de vacinação dos idosos, um grupo prioritário, por exemplo, já foi alcançada. Mas ainda existem mais de 1 milhão de capixabas que só tomaram a primeira dose ou ainda nem sequer foram procurar a vacina. Temos aproximadamente 1,3 milhões de capixabas somente com uma dose ou sem nenhuma dose de vacina, incluindo aqui os adolescentes e as crianças que ainda não tiveram a oportunidade de se vacinar. Recomendamos cautela extrema a toda a população, aos grandes eventos, ao comportamento de risco em exposições de grandes aglomerações nos próximos dias, nas próximas semanas. Nós ainda temos estruturada e muito bem organizada toda uma rede de desinformação e fake news estabelecida em todos os estados do Brasil, luta contra as vacinas, que favorece o vírus no impacto negativo que ele tem na vida da economia, da sociedade, da família brasileira. Vamos para os assuntos policiais agora. Foi preso em Piúma o suspeito de matar um comerciante em Cachoeiro de Itapemirim na véspera de Natal. Vinícius de Vargas Nascimento tem 22 anos, foi preso no bairro Portinho, em Piúma. Ele é suspeito de assassinar a tiros o Fabrício Ramos Espolador, de 24 anos. O crime aconteceu na casa da vítima e as imagens mostram o suspeito chegando no local. Ele se passou por cliente, anunciou o assalto. Isso foi em Cachoeiro de Itapemirim. O criminoso fugiu, levando o celular da vítima. O Fabrício trabalhava vendendo carnes e atendia em casa mesmo. Esse caso foi registrado a princípio como latrocínio. A Polícia Civil está investigando ainda a motivação. A polícia investiga o assassinato de um casal em Vila Velha. Os dois foram mortos em uma kitnet. Isso foi no bairro Soteco. O casal morava há 2 meses nesta casa que fica no bairro de Soteco, em Vila Velha. Giovana Silva Nunes dos Santos, de 19 anos, e Arthur Alves de Oliveira Silva, 17, viviam em uma kitnet no último andar. De acordo com os vizinhos, eram pessoas tranquilas. Hoje, por volta das 3h30 da madrugada, a tranquilidade foi alterada com o som de diversos disparos. Os vizinhos e o dono do imóvel chegaram a ouvir, mas pensaram que os tiros fossem na rua. Só depois ficaram sabendo que era no próprio prédio. Só acordei com o cheiro. Nem pensei que fosse aqui. Pensei que fosse na rua, porque sempre acontece. Entendeu? Não houve grito, não houve nada. Ele, inclusive, estava 2 meses esperando a mãe da Giovana para fecharem o contrato de aluguel. Chegaram, alugaram, entendeu? E pronto. Aí alugou e falou, não, depois eu vou voltar aqui para a gente fazer o contrato. Não deu tempo. De acordo com a informação da perícia, os assassinos teriam entrado aqui neste local através desse portão aqui, ó. Dá para ver, inclusive, um pedaço de reboco caído. Quando tiveram acesso, foram direto para o último andar, para a kitnet onde morava o casal há cerca de 2 meses. Lá, não tiveram dificuldades de entrar na casa. A porta vivia destrancada. O primeiro a ser assassinado foi o rapaz de 17 anos de idade, com 7 disparos. Do jeito que estava, ele morreu, ou seja,
nem chegou a acordar. Já a moça ainda se assustou com os disparos, mas foi assassinada em seguida com 5 tiros. Ela tinha 19 anos de idade. Lá dentro, a perícia encontrou entorpecentes, o que leva a crer que o rapaz estaria vendendo drogas aqui na região. Testemunhas contaram que viram 2 homens de jaqueta e um outro de moletom correndo com a arma na mão pela rua, logo após os disparos. Foram em direção ao bairro Boa Vista, na região conhecida pelo tráfico. Se esse é o motivo do crime, ainda não se sabe, mas a suspeita é grande. Isso porque Arthur já foi preso por tráfico de cocaína em novembro do ano passado. Coincidência ou não, os moradores disseram que essa inscrição aí no muro do PCV, o primeiro comando de Vitória, foi pichada há cerca de 1 semana. Se teria relação com duplo assassinato, só as investigações da DHPM agora para esclarecerem. Olha, denúncias que ajudem a polícia podem ser feitas ao Disque Denúncia 181. Uma mulher foi morta pelo ex-marido na frente do filho. O crime foi em Cachoeiro de Itapemirim. Juliana Machado Alegrino, de 37 anos, levou várias facadas na frente do filho de 5 anos de idade. Foi inclusive a criança que pediu ajuda aos vizinhos. Juliana chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu no último sábado e o suspeito é o ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento. O casal estava separado há 3 meses. O suspeito, inclusive, tentou fugir depois do crime, mas foi detido após sofrer fraturas. Ele pulou da janela do 2º andar da casa. O suspeito está sob escolta policial, mas já foi autuado por homicídio qualificado e assim que receber alta, será transferido para o presídio. A vítima já tinha denunciado o suspeito quando foi agredida em 2020. Um motorista de aplicativo teve o carro roubado ao atender uma corrida e, na tentativa de recuperar o veículo, por pouco não foi vítima de um golpe. A corrida era do bairro Jabura, em Vitória, para o Ibis, em Vila Velha. Quando chegou no local, a surpresa: 2 criminosos armados anunciaram o assalto. Um pela porta da frente, o outro sentou atrás de mim, no banco de trás do motorista. Já veio com a arma em punho, pedindo para que eu saísse do carro e corresse. E quando eles conseguiram pegar o carro, eles arrancaram em direção à Maré, ali no bairro Maria Ortiz, Jabu. A ação criminosa aconteceu na madrugada do último dia 5. Os bandidos levaram não só o carro, mas também o celular do Paulo. O Paulo foi abordado pelos criminosos às 3h20 da madrugada. Em seguida, ele veio para esse posto de combustíveis, pediu um celular emprestado para um frentista e ligou para a polícia. Os policiais vieram para cá e o levaram para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Com o boletim nas mãos, ele foi para a Praça do Papa a pé esperar pela família que estava chegando de viagem. Minha preocupação é manter minha família, né? Bem material, a gente até que tenta lutar de outra forma para conseguir de novo. Só que é a única ferramenta que eu tenho de trabalho para poder manter minha família. Eu tenho filhos, eu tenho 5 filhos, tenho uma outra criança que vai nascer. O carro roubado é esse modelo hatch cor preta. Paulo trabalha como Uber há 2 anos. Além de estar sem o veículo, que é a fonte de sustento da família, ele ainda tem que ficar driblando as tentativas de golpe que está recebendo desde o dia do assalto. Meu carro foi levado na quarta-feira. Na sexta-feira, algumas meliantes ficaram me ligando, dizendo que estava com o carro, mas que eles queriam dinheiro. Pediram em torno de R$3.000 para liberar o carro. É uma forma de golpe, né, que a gente já sabe. Eu liguei para o CIODES, eles me orientaram a não cair nesse golpe. Ontem, que é domingo, eles voltaram a me ligar e tentando fazer o mesmo golpe, né? Tem que ficar atento, né? Quem tiver informações que ajudem na localização do veículo é um Renault Sandero preto, placas PWZ 7C25. Avise a polícia, viu? A seguir, assalto à lotérica em Vitória. Os bandidos armados obrigaram os clientes a deitar no chão. Os detalhes, já já. Bandidos armados invadiram uma casa lotérica em Vitória e renderam os clientes. Obrigaram a todos a deitar no chão. Acabaram levando o celular de uma cliente. É que o investimento em segurança evitou que o prejuízo fosse ainda maior. Era por volta das 9 horas da manhã quando os bandidos chegaram na lotérica. Primeiro entra o homem que está de camisa azul. Ele finge ser cliente.
Logo em seguida, outro de blusa preta aparece. Ele está armado e anuncia o assalto. Os criminosos mandam os clientes para os fundos do comércio e todos são obrigados a deitar no chão. Quando esse sacou a arma, o que estava no final da fila empurrou todo mundo para a beira dos caixas. E aí eles deitaram no chão, né? E eles tentaram fazer o assalto à lotérica. Os bandidos não levaram nem mesmo R$1 da lotérica. Quem sofreu com o assalto foram os clientes que estavam em atendimento. Eles tomaram o maior susto com a ação e uma cliente teve o celular levado pelos criminosos. O assalto assim foi muito rápido, né? E não acabou sendo frustrado, porque não levaram absolutamente nada da empresa. A lotérica está ativa no mesmo endereço há mais de 10 anos. Nesse meio tempo, eles já foram assaltados outras vezes. Mas após esses episódios, a segurança foi reforçada. Os caixas hoje são blindados, um investimento muito alto para trazer mais segurança. Além disso, os funcionários receberam um treinamento para saber como se comportar em ações como essa. A maioria das lotéricas, né, acredito que todas, tem um treinamento para justamente evitar esse contato ou uma forma de agressão com o meliante, né? O sistema de blindagem ele veio aí e diminuiu, vamos botar assim, 100% os assaltos. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que no Espírito Santo, em 2021, foram registrados mais de 1.500 roubos a estabelecimentos comerciais. Vitória está em primeiro lugar, com 327 casos. Em segundo está a Serra, com 287. Ultimamente a gente não tem visto muito policiamento, né? Há uns 2 anos para cá passava-se muita viatura da Polícia Militar e hoje a gente não vê mais. A Polícia Militar diz que o patrulhamento de rotina é feito sim na região. Um carro pegou fogo em Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Os moradores fizeram vários vídeos do veículo em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, atuou no combate. O dono do carro estaria dirigindo quando o veículo morreu. Ele encostou então e deu partida novamente. Logo em seguida houve uma explosão no motor e o fogo tomou conta. O jovem de 22 anos, que não quis se identificar, disse que comprou o Gol, pegou o veículo ontem mesmo, mas ainda não tinha o documento do carro. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido. Vitória anuncia que vai zerar a fila para consultas com oftalmologistas. Os detalhes já é rapidinho. Vitória pretende zerar a fila de consultas oftalmológicas. Olha, a Prefeitura anunciou hoje quase 200 mil vagas que começam a ser preenchidas amanhã, entre consultas e exames também. Mais de 15 mil pessoas aguardavam atendimento oftalmológico em Vitória no ano passado. O município conseguiu zerar a fila de urgência. Porém, 10 mil pacientes ainda esperam pelo atendimento. Para isso, o município ampliou em 70% as consultas e exames oftalmológicos. Nós vamos zerar a fila de especialidades na oftalmologia nesse ano ainda na cidade de Vitória. São quase 195 mil consultas e procedimentos que serão ofertados ao custo de R$2 milhões. A partir do edital de chamamento público, a Santa Casa se credenciou, se habilitou, está legalmente amparada agora e inicia já o atendimento amanhã, na terça-feira. Nessa primeira etapa das consultas, foram agendados os pacientes em estado de urgência. Cerca de 1.500 atendimentos serão realizados. A expectativa com essa iniciativa é que a fila do município fique zerada para a especialidade. A especialidade é procurada para procedimentos simples, como um exame de vista, por exemplo. Mas é um problema que pode gerar muitos transtornos durante a vida do paciente. As pessoas que tiverem alguma queixa oftalmológica, ela deve buscar a sua unidade de saúde através do agendamento, realizar uma consulta com o seu médico da família e ali, tendo a necessidade de resolver com o especialista focal, que seria o oftalmologista, ele será encaminhado. O projetado nesse momento é que 100 pessoas sejam consultadas por dia, podendo ser ampliado, como já anunciado pela Santa Casa. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.